Pessoal, Márcio Barreto, gerando vídeos através do amor, tudo bem? Bom, até agora eu tô aqui carregando material para cima. Não é fácil, tá pesado, tá, né, bem difícil. Mas eu percebi que a gente tem uma capacidade muito grande. O ser humano, ele consegue chegar no limite, né, cara? Aí eu dei tô dando uma descansada aqui, já comi um pouquinho de carboidrato ali, um pouquinho só. Já tomei um cafezinho, né, e agora eu tô dando um tempinho aqui, daqui a pouco eu desço, acabo de carregar aquela areia. Só tá faltando areia para carregar agora, o restante. Mas é bem provável que seja quase que 1 metro. Talvez 1 metro, meio metro. Ainda tem um. E ela tá pesada porque ela tá molhada, né? Mas enfim, aí eu tô passando aqui agora, depois do outro vídeo e tal, pra, pra você pensar comigo aqui. Bom, estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na Terra. Finais dos tempos, últimos tempos geral, né? E eu percebi uma coisa que você já me conhece, sabe que eu já me ouviu falar que Jesus me encontrou em 1991, né? Em situações muito difíceis. Mas enfim. Então de lá para cá, eu tenho visto um movimento da igreja, um movimento voltado para si mesmos, sabe? Eu tenho percebido que, infelizmente, os patriarcas, os antigos, né, que são os pais da igreja, no início, né, não falo talvez de Pedro, mas eu falo de agora, de alguns anos para cá, 70 talvez, 100 anos, sei lá. A igreja, principalmente as pentecostais, elas adotaram uma postura tão terrível, porque ensinaram os cristãos de forma equivocada. Porque hoje o cristão, ele dá glória a Deus, aleluia, fala em línguas, enfim, que é normal, mas não estende a mão. Às vezes o cara está preocupado com a calçada dele, com o que o outro colocou na calçada dele, sabe? O lixo que pôs lá no latão, o fulano de tal pôs o lixo no meu latão, na rua, na minha frente, na minha lixeira. É isso que os cristãos estão preocupados, sabe? E ninguém ajuda ninguém, é um mundo totalmente diferente, diferenciado. O egoísmo tem imperado assim, de maneira tão terrível, porque cada um está na sua vida, cada um quer viver para si mesmo. E você sabe o que eu acho mais interessante? É que o lugar que eu estou aqui são muitos cristãos, mas muitos assim, sabe? Acho que a maioria, que todo canto que você fala, tem um pastor. E é muito louco porque, pelo que o movimento, pela fala de alguns deles, eu consegui perceber que eles vieram para aqui com a intenção de, primeiro, ganhar dinheiro e fazer a obra. Mas a primeira intenção é que ficou. E aí a obra está sendo feita relaxadamente, sabe? Pessoas sofrendo, tendo problemas psicológicos, pessoas tendo problema em casa, assim, coisas terríveis, sabe? De brigas, xingamentos e, enfim, coisas terríveis.
não estão conseguindo ser libertas. E aí, como que fica a igreja? Cadê a igreja de fato? Onde que ela está atuando? Aí vai pro templo, dá glória a Deus, aleluia, canta muita música, música assim, adoidado, mas muita música. Mas não muda nada. Aí arruma um grupinho de cristãos ali falando mal dos irmãos. Ou seja, eles estão rasgando a Bíblia, rasgando a lei do Senhor. É muito sério isso. Salmo 1 está escrito assim: bem-aventurado, são felizes os que não andam segundo o conselho dos ímpios. E há cristão buscando o conselho de quem nem nasceu de novo. A Bíblia diz que felizes é aqueles também que não se detêm no caminho do pecador. Não pare para ouvir o pecador, para ficar ali, sabe? Para manter, fazer o que eles fazem. Mas pelo contrário, são 24 horas andando com essas pessoas que falam mal do outro, que, sabe? Que bebe, que, enfim, é tanta coisa. Isso não quer dizer que são melhores, não. A gente tem que fugir da aparência do mal. E o que aparenta mal tem que sair fora mesmo. Tem mais. Ele fala que não assentar, felizes são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, grupinho de irmãos, falando mal dos outros irmãos, sendo juízes. Nesse tempo quanto mais santo, mais juiz, cara. Eles não querem saber em cuidar do outro, saber, bom, coitado do irmão, tá passando por isso, vamos lá dar uma força, vamos juntar tudo, vamos ser samaritano hoje. Mas ninguém quer saber disso não. Cada um quer viver a sua vida. E o egoísmo impera. A falta de fé, temor a Deus. A Bíblia diz que a falta de conhecimento é que tem feito o povo perecer. Não é falta de igreja. Olha o tanto de igreja. Todo dia abre uma, com intenção diferente, com intenção de se dar de bem. Mas, na verdade, se dá de mal, porque fica lá pagando aluguel, pagando tanto de coisa, e não tem gente. Fica pingando um ou outro. Tá vendo como é que é complicado isso? E aí ele fala que antes, né, no Salmo 1, antes essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto à ribeira de águas. Na estação própria vai dar o seu fruto. As folhas não caem. E tudo quanto ele fizer prosperará, está escrito. É só praticar. Então, poxa vida, eu fico pensando aqui. Nós estamos vivendo a última etapa da igreja aqui na Terra, que é a igreja de Laodiceia, né? Aquela igreja que passava um rio dentro dela, né? Só que infelizmente esse rio não tem água, a água não é potável. A água é amarga, essa loba. Tá entendendo? E essa igreja, hoje ela está bastarda. Ela não necessita de nada. Tudo ela pode. Sabe? Se ela passar por uma luta desse tamanho, desespera. Vai jejuar, orar para Deus sanar isso. Esqueceu que ele não tira você da luta. Você é um guerreiro.
Ele, na verdade, te dá força para enfrentar. Olha, é. Ele não vai com preguiçoso. Ele não vai com quem está parado. Sabe? Ele vai com quem movimenta, mas movimenta para as coisas certas. Movimenta do jeito correto. Então, meu querido, pensa nisso. Porque lá também está escrito que os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento dispersa. E já saber, e tem mais, o justo, os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. É muito sério isso. Não vai ter comunhão, eles não vão estar lá. Pensa nisso. Isso é só para você pensar um pouco. Que tipo de cristão você tem sido nesses tempos? Qual que é a intenção que você tem caminhado para a igreja, para o templo? Qual a intenção que você tem dado uma carona para o irmão? Qual a intenção que você tem dado uma cesta para o irmão? Será que essa intenção é para alguém te ver? É para ser visto? Poxa vida, se for, você não tem nada de Deus. Então pensa, cuidado com as intenções. Cristãos vivendo só para eles mesmos. Eles não estão nem aí para ajudar o outro. E tem mais. Ajudam aqueles que já têm. Mas os órfãos, os necessitados, de fato, os pobres, de fato, aqueles que não têm condições, as viúvas necessitadas, aquelas que o marido morreu, deixou só dívida, elas estão dentro da igreja, estão morrendo. Porque a igreja de hoje, ela não consegue fazer isso. Para elas, servir a Deus é servir o templo. É estar no domingo à igreja, é cantar um louvor, é pregar. Pensa nisso. E gere vida. Lembrando, gerar vidas é cuidar do outro. Cuide e faça a tua parte. Até o próximo vídeo. Tchau!